Antes de qualquer palavra de oração, é importante aquietar o coração e permitir que a verdade de Deus nos alcance. Em um mundo onde tudo é aparência, onde imagens falam mais alto do que intenções, o Senhor nos chama para algo mais profundo. Ele não se impressiona com o que mostramos, mas se importa profundamente com quem somos, quando ninguém está olhando. Existe um lugar secreto dentro de nós onde escolhas são feitas, pensamentos nascem e motivações se revelam, e é exatamente ali que Deus deseja entrar. Jesus alertou sobre um perigo espiritual silencioso, uma vida que parece correta por fora, mas que carrega desordem por dentro. Ele confrontou aqueles que cuidavam da reputação, mas negligenciavam o coração, pessoas que limpavam o exterior, enquanto o interior permanecia contaminado por orgulho, vaidade e autossuficiência. Essa advertência não foi feita apenas para líderes religiosos do passado, mas para todo aquele que corre o risco de trocar transformação por performance. É fácil ouvir essas palavras e pensar que elas não se aplicam a nós. Porém, se formos honestos, todos enfrentamos essa tensão. Podemos cantar louvores e ainda esconder dores. Podemos servir fielmente e, mesmo assim, travar batalhas secretas. Podemos falar de fé enquanto lutamos em silêncio. Por isso, as palavras de Jesus são um convite urgente. Não viva apenas para parecer limpo, permita que Ele cure o que está quebrado dentro de você. Que este seja um momento de reflexão sincera diante de Deus. Se essa palavra falou com você, escreva amém nos comentários e declare que deseja um coração verdadeiro diante do Senhor. Deus nunca teve dificuldade em enxergar além da superfície. Enquanto as pessoas avaliam gestos, palavras e comportamentos visíveis, o Senhor observa intenções, desejos e pensamentos escondidos. A Escritura nos lembra que Ele vê o coração, e isso traz ao mesmo tempo confronto e alívio. Confronto, porque não há como mascarar quem realmente somos diante dele. Alívio, porque não precisamos fingir nem sustentar uma imagem perfeita para sermos aceitos por Deus. O maior perigo não é o pecado visível, mas o orgulho disfarçado de santidade. A autossuficiência espiritual cresce silenciosamente quando começamos a nos comparar com os outros. Ela nos convence de que estamos melhores, mais maduros ou mais fiéis, apenas para não precisarmos lidar com nossas próprias falhas. Aos poucos, a fé deixa de ser relacionamento e se torna desempenho. E quando isso acontece, a alma se cansa, porque viver de aparência exige esforço constante. Jesus contou uma parábola que revela essa diferença de forma clara. 2 homens foram orar. Um se apresentou confiante, cheio de justificativas e méritos. O outro sequer levantou os olhos e clamou por misericórdia. Enquanto um buscava reconhecimento, o outro buscava perdão. E foi aquele que se humilhou que saiu transformado. Deus responde à honestidade, não à performance. Ele se aproxima de quem se rende, não de quem tenta impressionar. Talvez hoje a pergunta que ecoa no coração seja simples, mas profunda. Você vive para ser visto ou para ser transformado? Vive para agradar pessoas ou para permanecer na presença de Deus? O Senhor deseja verdade no íntimo, porque quando o interior é restaurado, o exterior naturalmente muda. Se você reconhece essa necessidade de viver com sinceridade diante de Deus, escreva glória a Deus nos comentários, como um ato de entrega. Deus não chama seus filhos para uma vida de máscaras, mas para uma caminhada de verdade. Ele não deseja apenas atitudes corretas, mas corações rendidos. Por isso, a palavra nos lembra que o Senhor se importa com aquilo que ninguém vê. Enquanto o mundo valoriza a aparência, Deus trabalha no secreto, moldando caráter, curando feridas e alinhando motivações. Há momentos em que o exterior parece firme, mas o interior está cansado. A pessoa continua fazendo o que é certo, porém sem alegria, sem paz, sem liberdade. Isso acontece quando a fé se transforma em obrigação, e não em relacionamento. Quando oramos mais para cumprir um papel do que para estar com Deus, o Senhor não nos chamou para representar um papel espiritual, mas para viver uma vida transformada pela sua presença. O coração humano tem a tendência de esconder aquilo que dói. Guardamos pensamentos, lutas e fraquezas com medo de sermos julgados. Mas Deus não nos chama para esconder, e sim para confessar. A confissão não é vergonha, é o início da cura. Quando trazemos nossas falhas para a luz, Deus não nos rejeita, Ele nos restaura. A palavra afirma que, quando confessamos, Ele é fiel não apenas para perdoar, mas também para purificar. O Senhor não apenas cobre o pecado, Ele transforma a direção da nossa vida. Ele não trata apenas o que fizemos, mas o que estamos nos tornando. Esse é o cuidado de um pai que ama profundamente seus filhos. Quanto mais nos aproximamos com humildade, mais espaço damos para que Ele trabalhe em nós. Talvez hoje seja o dia de parar de fingir força e começar a buscar cura. Deus está mais interessado em um coração quebrantado do que em uma imagem impecável. Se essa mensagem falou com você, escreva "Eu creio" nos comentários e declare sua confiança no agir de Deus. Um dos maiores inimigos da vida espiritual é o orgulho silencioso. Ele não grita, não se apresenta de forma óbvia, mas se infiltra nos pensamentos e endurece o coração. O orgulho faz com que a pessoa defenda erros em vez de se arrepender deles.
faz com que ela justifique atitudes em vez de se render. Aos poucos, ele constrói uma distância entre o coração humano e a graça de Deus. A palavra nos ensina que Deus resiste aos soberbos, mas concede graça aos humildes. Isso não significa que ele rejeita pessoas, mas que não pode agir plenamente em um coração que se recusa a se dobrar. A humildade abre espaço para o agir divino. Quando reconhecemos nossa dependência, deixamos de lutar sozinhos e permitimos que Deus conduza o processo de transformação. Muitas vezes, o orgulho se manifesta no desejo de aprovação. Queremos ser reconhecidos, elogiados, vistos como fortes espiritualmente. Quando isso acontece, começamos a medir nosso valor pela opinião das pessoas, e não pela voz de Deus. E viver assim é exaustivo, porque a aprovação humana nunca é suficiente. Ela muda, oscila e desaparece. Já a aprovação de Deus é constante e suficiente. O Senhor nos chama a uma vida simples e verdadeira diante dele. Uma vida onde não precisamos provar nada, apenas confiar. Ele nos convida a colocar nosso coração aos pés da cruz, lembrando que tudo o que somos e temos vem da graça. Não fomos salvos por mérito, mas por amor. Que hoje seja um dia de quebrantamento sincero, um dia de abrir mão da necessidade de reconhecimento e escolher descansar na graça que transforma. Se você deseja viver com humildade diante de Deus, escreva: Senhor, eu me rendo nos comentários. O Senhor não deseja apenas nos corrigir, Ele deseja nos conduzir. Quando permitimos que Deus examine o coração, Ele não o faz para nos ferir, mas para nos libertar. A luz da palavra revela áreas que precisam de ajuste, não para nos envergonhar, mas para nos alinhar com a verdade. Aquilo que é escondido, quando exposto diante de Deus, perde o poder de nos dominar. Há um clamor que agrada profundamente ao coração do Pai, o pedido sincero para ser examinado. Quando dizemos: Senhor, sonda-me, estamos abrindo mão do controle e confiando que Ele sabe exatamente o que precisa ser tratado. Deus conhece pensamentos antes mesmo que se tornem palavras, e ainda assim nos ama. Ele vê o que é frágil e decide permanecer. Uma vida dupla enfraquece a comunhão. O pecado oculto rouba a confiança na oração e mina a alegria espiritual. Por isso, Deus nos chama para uma vida íntegra, onde o que vivemos no secreto sustenta aquilo que mostramos em público. Integridade não é perfeição, é transparência diante de Deus. O Senhor deseja nos guiar por caminhos eternos, longe de armadilhas que nos afastam da sua presença. Quando Ele revela algo em nós, é um convite à restauração. Não resista à voz que corrige, pois ela também protege. Quanto mais perto caminhamos de Deus, mais sensível o coração se torna à sua direção. Que hoje você permita que Deus conduza cada área da sua vida, sem reservas, sem justificativas. Se esse desejo também está no seu coração, escreva: Examina-me, Senhor, nos comentários. Muitas vezes, a dificuldade não está em fazer o certo diante dos outros, mas em permitir que Deus transforme nosso interior. Podemos realizar boas obras, falar palavras de fé, ajudar pessoas, e ainda assim sentir o vazio no coração. Isso acontece porque a mudança verdadeira começa dentro de nós, onde ninguém vê, onde a presença de Deus deve agir primeiro. O exterior apenas reflete o que já foi transformado no íntimo. Jesus nos chama a negar a nós mesmos e a carregar a nossa cruz. Não é sobre se mostrar forte, mas sobre permitir que o Espírito Santo molde cada pensamento, cada desejo, cada motivação. Quando o coração está alinhado com Ele, a vida exterior naturalmente segue o mesmo caminho. A santidade não é uma máscara, é o resultado de uma intimidade contínua com Deus. O perigo da autojustificação é silencioso. Nos comparamos, criticamos, medimos o nosso valor pelo desempenho e pela opinião alheia. Mas a graça de Deus nos lembra que nosso valor não depende de aplausos, seguidores ou reconhecimento. Ele nos aceita e nos transforma exatamente como somos, desde que entreguemos nossos segredos e fraquezas em suas mãos. Permitir que Ele limpe o interior é aceitar a vulnerabilidade. É reconhecer que precisamos mais de misericórdia do que de elogios. É compreender que a verdadeira liberdade espiritual surge quando cessamos de viver para impressionar e começamos a viver para sermos conhecidos pelo Deus que nos ama completamente. Se você sente no coração o desejo de ser purificado e guiado por Deus, escreva: Purifica meu coração nos comentários e entregue tudo a Ele. O caminho da verdadeira transformação começa com honestidade. Deus nos chama a parar de viver de aparência e a abrir o coração para Ele. Não há necessidade de fingir santidade ou esconder nossas lutas. Cada pensamento, cada medo, cada desejo escondido é conhecido pelo Pai, e Ele quer nos guiar em direção à plenitude. Quanto mais rendemos nosso interior, mais espaço há para a sua cura agir. Muitas vezes nos perdemos na busca por reconhecimento e aprovação humana. É natural desejar ser elogiado, mas quando isso se torna prioridade, desviamos o foco de Deus. Ele nos lembra que a verdadeira recompensa não está em sermos admirados, mas em sermos transformados. A graça não se mede por aplausos, mas pelo quanto permitimos que o Espírito Santo trabalhe em nós. A humildade é a chave para essa transformação. Negar a nós mesmos não significa não valorizar o que somos, mas reconhecer que sem Deus nada podemos fazer.
A confiança na sua direção nos liberta do peso da autojustificação e nos dá coragem para enfrentar o que está escondido dentro de nós. O orgulho esconde, a humildade revela. E é nessa revelação que a vida começa a se alinhar com a vontade divina. Hoje, o convite é simples. Entregue suas motivações, desejos e falhas ao Senhor. Permita que Ele lave o interior, transforme a intenção e prepare o coração para viver uma fé genuína, que nasce de intimidade e não de performance. Se você deseja se aproximar mais de Deus e abandonar a necessidade de aprovação humana, escreva: Senhor, transforma meu interior, nos comentários. Deus deseja que cada parte do nosso ser seja tocada por sua presença. Quando permitimos que Ele trabalhe no interior, aprendemos a reconhecer nossos verdadeiros motivos e a confiar menos na aparência e mais na sinceridade. A vida espiritual não é sobre demonstrar perfeição, mas sobre permitir que Cristo molde nosso caráter e purifique nosso coração. O orgulho muitas vezes nos faz esconder o que é frágil ou imperfeito. Nos convencemos de que devemos manter uma imagem de força e santidade, mas essa fachada esconde feridas que só Deus pode curar. Cada dia é uma oportunidade de deixar que Ele revele o que precisa ser transformado, para que possamos caminhar com integridade e liberdade, sem peso nem medo de sermos descobertos. Jesus nos ensina que o verdadeiro fruto da fé vem da humildade. Não é através de feitos ou reconhecimento que a vida é abençoada, mas pelo coração quebrantado e sincero. Aqueles que se rendem, que pedem misericórdia, que deixam de lado o desejo de serem vistos, recebem a graça que transforma o íntimo. E quando o interior é limpo, o exterior naturalmente reflete essa mudança. Hoje, escolha entregar suas lutas, suas inseguranças e seus segredos ao Senhor. Ele não julga nem rejeita. Ele restaura, cura e fortalece. Cada passo de entrega é uma oportunidade de experimentar a verdadeira paz, que nasce de estar plenamente conhecido e amado por Deus. Se você deseja confiar mais e viver com sinceridade diante do Pai, escreva: Jesus, seja meu guia, nos comentários e declare sua entrega total. O Senhor nos chama para viver de forma autêntica, com o coração transparente diante dele. Não precisamos impressionar ninguém, nem nos esforçar para parecer espiritualmente fortes. O que importa é permitir que Deus transforme o que está escondido, purifique em nós as intenções e nos ensine a andar em humildade. Cada pensamento, cada desejo e cada ação secreta estão diante dele, e é nesse lugar de total rendição que a verdadeira liberdade acontece. Quando confiamos nele, o medo da opinião humana perde poder sobre nós. Não precisamos mais viver para agradar aos outros, buscar reconhecimento ou acumular elogios. A verdadeira segurança está em ser conhecido pelo Pai, em depender dele e em permitir que ele nos molde. Quanto mais nos aproximamos, mais descobrimos que a força verdadeira não está na aparência, mas na fé humilde e obediente. O cristão que escolhe a autenticidade permite que sua vida pública seja reflexo de uma vida íntima dedicada a Deus. Não se trata de perfeição, mas de coerência entre o que sente no coração e o que demonstra aos outros. Quando a vida interior é guiada pelo Espírito, tudo ao redor se transforma naturalmente, sem esforço, sem teatralidade, apenas fruto de uma intimidade viva e sincera. Hoje, o convite é para renunciar à necessidade de ser admirado e escolher a entrega completa. Deixar que Jesus seja o juiz, o guia e o restaurador de cada área da sua vida, até mesmo daquelas que você teme revelar. Se você deseja viver com autenticidade diante de Deus, escreva: Senhor, guia meu coração, nos comentários e declare sua entrega total. Pai querido, hoje eu escolho viver diante de Ti com total sinceridade. Não mais esconderei minhas falhas, medos ou desejos egoístas. Peço que purifiques meu coração, limpando tudo que impede a minha intimidade contigo. Que minhas motivações sejam puras, meus pensamentos alinhados com a Tua vontade, e minha vida, um reflexo da Tua presença. Ensina-me a buscar a Tua aprovação acima de tudo, a descansar em Teu amor, e a caminhar em humildade todos os dias. Senhor, livra-me do orgulho que tenta se infiltrar, e do desejo de ser visto pelos homens. Ajuda-me a negar a mim mesmo, carregar minha cruz, e seguir-Te com coragem. Que cada ação, cada palavra e cada escolha reflitam a transformação que Tu operas em meu íntimo. Que minha vida privada seja tão santa quanto a minha vida pública, pois sei que Tu vês tudo, mesmo o que ninguém mais consegue enxergar. Que a Tua graça seja suficiente para me sustentar, mesmo nas fraquezas. Que hoje, Senhor, eu viva com um só objetivo: agradar-Te e honrar-Te com o meu coração inteiro. Que cada dia seja uma oportunidade de ser moldado por Ti, de crescer em intimidade e de viver com autenticidade, abandonando toda fachada e confiança própria. Que a minha vida seja um testemunho de fé sincera, de arrependimento verdadeiro e de dependência completa de Ti. Senhor Jesus, faz de mim uma obra em Teus mãos, para a Tua glória, e não para a minha vaidade. Se você deseja se entregar a Deus de coração e viver em sinceridade diante dele, escreva: Jesus, transforma minha vida, nos comentários e declare sua fé e compromisso hoje. Que a graça, a paz e o amor do Senhor estejam com você agora e sempre. Amém.